RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Está no ar Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E eu estou com 5 mulheres num sofá. Gurias, não é o programa Duas Mulheres no Sofá, aqui é 5. Babem. Pois é, hoje a gente vai falar de interiores, de ambientes, vai falar de arte e vai falar de dicas práticas também para decoração. Eu vou começar apresentando o time de mulheres que está aqui ao meu lado. Eu vou ler, porque é muito nome, é muita mulher. Eu começo com a Paula Dillman e a Dani Coutinho, Daniela Coutinho. As meninas vão falar sobre o ambiente delas, o café Veritas, eu nunca sei a pronúncia dessa palavra, eu gosto de dizer Veritas, mas é Veritas, na Mostra Elite Design. Vamos saber todos os motivos das suas escolhas e cores e tudo. Adoro saber os detalhes, os bastidores. Muito bem. E vocês não imaginam que a Cila Lima veio de Curitiba para me dar entrevista, que tal? Tudo bem, Cila? Tudo, maravilha. Ah, que orgulho, olha só. Igualmente. E depois nós temos as duas ali na ponta, que são a arquiteta Elisa Martins e a supervisora da Santa Luzia, no Rio Grande do Sul, a Rosaura Maiato. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Então, esse é o time do Arquitetura e Design de hoje, que nós vamos falar, então, sobre esses assuntos que eu já comentei com vocês. Então, temos gente de Porto Alegre, de Curitiba. Alguém nasceu fora de Porto Alegre, das gaúchas aqui? Não? Todo mundo? Eu nasci em Novo Hamburgo. Nasci em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre. Atenção, Novo Hamburgo, olá. Vocês sabem que podem assistir o programa ao vivo pelo Facebook da RDC-TV. E podem também mandar mensagens pra gente pelo Face, que vai aparecer ali no ar. De vez em quando eu leio, dou um alô. Às vezes até leio mensagem demais. As pessoas dizem, não precisa ler tudo, mas eu adoro conversar com o telespectador. Meninas, algo a declarar, me contem. Vocês já estiveram aqui, né? Já são veteranas, praticamente. Segunda vez no programa, né? Segunda vez no programa. Sim, o programa né? tem 2 meses, não tem 3 ainda. Ou 3, é isso? Enfim. Segunda vez. Olha só. Adorando participar. Ai, que muito bom. Legal. E Cila, tu chegaste hoje de Curitiba? Não, vim ontem à noite, porque todos os voos de hoje corri o risco de chegar muito em cima e querida. não tinha muita margem, assim, sabe? Eu conheci a Cila na abertura da Casa Cor Paraná, não foi? Foi. Ela estava translumbrante no modelito Nossa, verde água, eu obrigada. acho, não Isso. era? Uma coisa assim. E ela fez a arte de um ambiente que foi super importante para o ambiente de trabalho dela, depois a gente vai comentar, porque ele mais ou menos dizia do que se tratava o espaço, não é verdade? Verdade. Deixar um pouquinho mesmo. de suspense, depois a gente conta um pouco mais. E vocês, meninas, hoje tem inclusive um evento na Inovar, né? Na Inovar. Sobre a Santa Luzia, os rodapés. A gente vai falar com as meninas sobre rodapés, né? O seu uso, a decoração, os tipos, porque antes tinha uma coisa básica. Hoje em dia nada mais é básico, gente. Tem muita alternativa. O rodapé já virou quase meia parede, já aumentou, já diminuiu, tem reto, tem com detalhe, tem com cor pintada, a mesma cor da parede, diferente, fazendo contraponto. Meu Deus, é uma loucura, não é verdade? Eu gosto de falar que rodapé hoje, com a reprodução de materiais, hoje ela se transforma num Lego, né? Você pode utilizar da maneira que boa que essa for, associação, revestindo. porque realmente é, né? Como as portas também, né? As portas podem ser ressaltadas ou escondidas. O rodapé mais ou menos acompanha, pode ser maiores, menores. O rodapé ele é um acabamento que ele é utilizado entre o piso e a parede, né? Sim. E as molduras de porta nós chamamos de guarnições, sim, né? Que também reproduzem aí uma série de materiais. Mas tudo tem que conversar, senão fica uma loucura, né, Elisa? Com certeza. Inclusive, a gente usou os rodapés Santa Luzia na Casa Cor deste ano, né? Que foi o lounge da casa que eu fiz em parceria com a arquiteta Fernanda Paim. Sim. A gente usou os rodapés da Santa Luzia de várias maneiras. A gente revestiu pilares, a gente usou como um painel de parede, e a gente usou como rodapé e guarnição, realmente. Então, a gente fez o uso dele de todas as maneiras que pudesse, assim, né? É interessante, né, Cila, porque o trabalho dos arquitetos é super importante na divulgação dos produtos, como a gente acabou de ouvir, né? Mas também da arte, né? Adotar uma arte, um artista no seu espaço
muda o ambiente e é super importante para os artistas também, né? Sim, eu acredito que o papel do arquiteto nesse contexto da arte faz parte muito de uma aculturação, né? Eles vão trazendo aos poucos, às vezes, o tipo da arte que o público consegue absorver, né? Porque a gente tem todos os tipos de arte para todos os tipos de público, né? E o arquiteto, ele vai ajudando nesse processo de mostrar e de fazer as pessoas entenderem um pouco mais, né, sobre a arte. Com certeza, vocês concordam, meninas? O arquiteto faz essa linkagem, né? Essa ponte, né? Exatamente. Eu adorei tu falar esse processo de aculturação. Eu vou usar essa expressão em relação ao Eu nem uso. sei se é a aculturação que falaria ou aculturamento, acho que é aculturação, né? Mas eu achei... A gente pode inventar a palavra. Inventei. Depois que as pessoas não falam mais vamos ou bora, tá tudo liberado. Tá tudo liberado. Gente. A língua é uma coisa viva. Muito bem, a gente vai ao intervalo comercial e a gente volta com a dupla aqui do Café Veritas, pra gente contar tudo a respeito do ambiente. E fala com a gente no Facebook, por favor, não nos deixe só. Até já. Cá estamos para falar do Café Veritas, com a Paula Dilma e a Danela Coutinho aqui ao meu lado. Meninas, o que tem de diferencial no espaço de vocês? Se vocês tivessem que eleger uma coisa que chama atenção, o que vocês acharam que ficou muito bacana, o que seria? Composição. Acho que é a palavra-chave do nosso projeto. A composição entre diversos elementos que a gente foi utilizando e buscando, né? A gente tem, então, como referência a deusa romana da verdade, que é a deusa Veritas, e aí a gente foi trazendo verdade de alguns materiais, a verdade de diversas formas dentro do projeto e dentro da arquitetura, né? Certo. E vocês escolheram em função dela também algum elemento do tipo cor, alguma coisa que linke a história da deusa da verdade. Aliás, deusa da verdade, a gente está precisando tanto dela, né? Vamos visitar o Café Veritas, gente. Pode ser que a gente, né? A coisa seja bacana. Na verdade, a escolha das pedras, dos mármores, né? A gente escolheu em função disso, de mostrar a verdade dos materiais, né? E também o nosso ambiente, ele é dentro de um container, então a gente queria que o container ficasse o máximo possível aparente. Então a gente tentou deixar as paredes à mostra e usamos também o piso original que vem no container. Ai, que bacana. O ambiente de vocês é o último pela numeração da mostra, é isso? Isso, pelo Ele percurso. fica no pavimento superior do container? Não, inferior, no primeiro. O inferior, tô tentando me lembrar, porque ele fica deslocado, né, Sim, do eixo Fica bem principal. na ponta, na beira do Guaíba. Eu fiz até uma foto um dia que eu fui lá. Ficou tão bonita, porque a gente pega a luz do pôr do sol ali, é um espetáculo. Ali é maravilhoso. E a gente vê ao fundo a ponte do Guaíba, é uma loucura a vista, né? Exato. Vocês tiraram partido, obviamente, disso também, né? Também. No processo de criação. Então a gente buscou por toda essa verdade dentro do projeto, dentro da proposta, né? E também muito integrada à natureza, que a gente tem, né? Uma beleza natural ali muito importante, e aí a gente trouxe, linkando essa ideia da verdade, os tons da natureza para dentro do ambiente, não propriamente a natureza, né? Então a gente tem os sofás com um tom de verde, tem as pedras naturais. A gente tem imagens, quando a gente puder mostrar, por favor. Eu queria comentar que o ambiente tem 80 metros quadrados, né? E quando a gente fala de um ambiente dentro de um container, a gente imagina uma coisa pequena, claustrofóbica. Olha o tamanho dele. É incrível, né? Parece 2 containers. A gente tem ao total 5 containers, né? Compondo todo o espaço. E ainda o espaço que seria do 6º container, a gente criou um deck na área externa, que também é um espaço de total contemplação, então, para o pôr do sol, para essa orla do Guaíba, né? Sim, eu acho que pelo ângulo que a gente está vendo, o porto, agora já mudou, o pôr do sol estava lá à esquerda no fundo, assim, exato. Né? Eu lembro, o dia que eu fui lá, estava tão bonita a luz, estava incrível. Aliás, uma mostra à beira do Guaíba sempre é bom de visitar, pegando o pôr do sol, né? Ao final da tarde. E a gente fala que lá também não é uma mostra que as pessoas vão uma vez e não voltam. É um lugar que tu vai e tu quer voltar, porque, né, tem tantos ambientes que faz essa contemplação para a natureza, né? Que tu tem essa vista, que tu pode ficar lá
Aí tu toma um café, tu come um doce, tu toma um chopp. Sim, porque o ambiente de vocês é funcional. Exato. Funcional. E a gente tem 4 operações de gastronomia na Sim, mostra, sim. né? Isso Então, mesmo. cada uma tem uma característica. Realmente é um programa... É um programa passeio, pra passar assim. um final de semana. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas pelo menos as nossas mostras aqui, as últimas edições, elas são cada vez com mais essa característica de um programa que a pessoa possa voltar e tenha coisas a fazer no local, né? Exato. Com certeza. A Mostra Elite, eu acho que ela é bem focada para isso, assim. Então, tu pode ir e passar um dia que tu vai ter várias programações, vários lugares para ir e ficar. Certo. E a gente está vendo imagens do ambiente de vocês. A gente tem acho que não sei, um espelho que é colocado no chão, tem algumas coisas, né, de umas propostas. Ao mesmo tempo que é um ambiente funcional, tem que ter uma certa, talvez, rigidez na operação, né, que tu tem que ter. Sim. Fluxo para serviço e tudo. Vocês também fizeram umas graças, assim, né? Conseguiram colocar uma personalidade no espaço, né? Sim. Ali a gente utilizou, então, a chapa de mármore como quadros, né? Expondo ela e criando essa estrutura de metal à frente Isso com uma ficou pintura incrível. em cobre, né? Para realmente criar um diferencial da arquitetura, mostrar de maneira diferente. A gente queria o tempo inteiro mostrar coisas numa maneira um pouco diferente, né? Tanto que o próprio piso, a gente optou por deixar o piso do container aparente e o piso que seria mais piso cotidianamente comprado. usado no piso, a gente revestiu então o nosso forro, né? Que então a gente tem esse forro emadeirado. Vocês inverteram a Exato. ideia A proposta tradicional. normal, tradicional, me fugiu a palavra. Isso tem se visto também, essa questão de trabalhar todos os fechamentos, todas as superfícies. Exato. E primeiro começou a se ver um trabalho das superfícies usual, assim, sem surpresas. Agora está ocorrendo esse tipo de inversão, como vocês fizeram, que ficou bárbaro, né? Sim. O teto tem uma importância, né, meninas? Tem. Quando tu trata ele, aí tu vê ele surgir e dá um acabamento bacana, né? E é uma tendência bem forte, cada vez mais está revestindo todas as superfícies mesmo, como tu falou. Então, tu pode colocar um papel de parede no forro, tu pode colocar ali como a gente usou o vinílico, né? Agora a gente está vendo o teu deck, né? Isso. E essas... tem uma proposta um pouquinho de paisagismo, um toque de verde ali. Vocês que Isso. fizeram o projeto também da área Também. externa. Certo. A gente planejou esse Tem alguma deck. característica especial esses móveis que a gente está vendo ali? Eles podem pegar chuva? Sim, são mobiliários de área externa, então eles ficam permanentes ali no Resistem às deck. intempéries? Completamente. A gente criou esse deck, ele é um deck todo em concreto, né? Então, e a gente optou por deixar o concreto realmente aparente para poder mostrar então o produto na sua maneira natural, né? Sem uma pintura ou A algo sua que... verdade. Na sua verdade. Vamos contar para as pessoas o que a gente está vendo, assim, primeiro plano e depois a construção. A construção que não é uma montagem, né, na verdade. uma montagem de Construção container. / montagem, ou ao contrário, né? Aqui, então, é o tanque, né, que é do próprio clube, que o pessoal utiliza para fazer as aulas de remo, né? Ah, Então, que bacana. inicialmente, as aulas de remo partem da academia e no tanque, para depois o pessoal que já tem um pouco de experiência ir, então, direto para o Guaíba. E dá para acompanhar as aulas ali, Sim, então. dá para acompanhar. Isso eu não cheguei a ver. Ó, viu? É Mais bem uma coisa legal. pra gente ver lá. Vamos saber que horas são os treinos. Porque é bonito, né? É de bem- ver o é esporte, bem mas legal. estético, assim, né? Sim. A gente está vendo um outro ângulo ali. E tem uma iluminação bacana, né, meninas? Para usufruir o espaço à noite também, né? Isso, a gente Sim. pensou essa iluminação com essas lâmpadas de filamento expostas, que ela dá um clima muito gostoso, uma iluminação mais aconchegante, né? Então ficou Sim. excelente. E tem uma cara festiva também, né? Acho que é interessante. Lá dentro já tem aquilo simplesmente um condutor das lâmpadas ali, não é eletrocalha, né? É um trilho. É um trilho. Uhum. Certo. E é super prático, porque tu colocaste spots. Sim, E os spots tu vai pronto. posicionando de acordo com a necessidade dentro do espaço, né? Por isso que a gente percebe que todos os trilhos, eles têm 5 metros, mas a gente vai utilizando em alguns pontos mais luminárias juntas, em outro Sim, ponto... mais afastados. É um Exato, trilho único, né? Para não... Isso. A gente queria mostrar mais, iluminar mais a pedra, né? Dar mais foco nessas. Falando na pedra, olha aí, que linda. Pedra é muito bonito. Meninas, quantas pessoas se acomodam sentadas aí nesse espaço?
Mais De ou maneira menos. bem confortável, a gente atende 24 a 30 pessoas. Ah, é bastante. Mas como os sofazinhos, eles comportam mais de uma pessoa, a gente consegue apertar e sentam até umas 40 pessoas. Sim, e a gente tem também o espaço externo, né? Tu estás Também. contando com o externo também para Sim. a gente ver qual é o número de pessoas que Sim. podem ser acomodadas ali. O horário de funcionamento do espaço de vocês é o mesmo da mostra. É o Exato. mesmo da E mostra. vamos dizer qual é, então? De terças a sextas, das 3 horas da tarde até as 8h30 da noite, né? Isso. E- Até as 9 horas da noite, de terça a sexta. E aí, sábado e domingo, meio-dia, às 8h30 da noite. Certo. Tá ok. Algo mais a declarar que eu não tenha perguntado? A gente tem uma surpresa ainda, que não vai ter fotos agora, mas é o nosso banheiro, o nosso lavabo, que tá acoplado ali ao café. E a gente vai ter que convidar as pessoas para ir lá conhecer. Pra irem ao porque- lavabo. Eu nunca vi um convite desse aqui no programa. até Então, hoje. Então, é o lavabo da verdade. é o lavabo da verdade. Elas são muito sinceras, gente. É que, na verdade, o nosso projeto foi... Ele é um cubo de espelhado, de espelhos, assim. E quando tu entra no lavabo, ele é de vidro. E tu tem a vista pro Guaíba, todo transparente de dentro pra fora. Máximo! Olha só. É muito legal, Então tá, gente, visitem a mostra, terminem tomando um café, comendo uma gostosura no Veritas e vão lavar as mãos, dar uma olhadinha. Bacana. A experiência. É uma experiência, palavra da moda. A gente vai... Muito obrigada, meninas, pela participação, Gente, pela obrigada. presença de vocês aqui. A gente vai no intervalo comercial e a gente volta com a Cila Lima, que veio de Curitiba para nos dar entrevista. Pode? Vou adorar. Até já. Cila Lima, apresento para vocês essa artista que eu conheci, como eu já falei antes, na Casa Cor Paraná, lá em Curitiba. E tu estavas no ambiente, boa tarde. Boa tarde para todo mundo, tudo bem? Prazer estar aqui. Ah, muito obrigada por ter vindo até a gente aqui nos dar entrevista. Tu estavas no ambiente de champanharia, né? Na verdade, eu estava em 3 ambientes. Mas porque... o que tinha um super impacto, que são- era Cila e outros, né? São 16 anos de participação na Casa Cor, Paraná e Santa Catarina, em 44 ambientes diferentes. Uau, que ranking! Aí esse ano a curadoria do Pedro Ariel, né, e do César Prestes, deram uma limitada para escolher só 3, porque senão fica muita coisa, né? E aí eu quis Tem que pegar dar oportunidade para para as outras também, pessoas né, e Cila? também porque a Casa Cor é um lugar para você mostrar diferente, né? A Sim, diversidade. Exato. Né? Mas a champanheria sim foi um espaço sensacional para fazer, foi um lugar, foi muito bacana mesmo, porque houve muitas mudanças em relação ao projeto original e eu propus uma coisa que eu nem sabia o que eu ia fazer. O que ia deu dar tudo aquilo certo. tudo, deu tudo certo. A gente tem um vídeo para espiar um pouquinho mais esse trabalho da Cila, vamos ver. Era teu trabalhando ali com as tuas coisinhas durante a High Design. Isso foi durante a High Tu Design que eu fizeste fiz ao vivo lá, ao vivo, um né? trabalho. Eles pediram. Foi mais ou menos uma demonstração, assim, um pouquinho, porque é difícil eu levar todo esse arsenal, já que eu trabalho com tintas incompatíveis, eu misturo muita coisa, Pois então eu levei é. só dar uma pouquinho, amostrinha, assim, pro uma público palhinha. que tava lá. Eu acho tão interessante quando tu vai explicar teu trabalho, que tu fala que tu trabalhas com tintas incompatíveis. Eu fico imaginando as tintas brigando nas tuas telas, no teu Mas trabalho. é essa a ideia. Mas é mais ou menos o que ocorre, né? Isso. Naquele espaço que eu já me referi, da champanharia, era esse o processo também ou lá foi diferente? Não, basicamente Sempre é assim. esse o processo. Eu nunca trabalho com tipo só de tinta, né? Então eu misturo desde pigmentos sólidos e eu mesma coloco em veículos diferentes, né, para formar a tinta, esses pigmentos sólidos. Eu trabalho com tinta automotiva, com tinta acrílica, trabalho com vernizes alto brilho, trabalho com fosco. E é justamente essa mistura de incompatibilidade das bases que cria uma série de reações, nem sempre controladas, né?
e que vão criando retículas, texturas. Vamos mostrar do que a gente está falando, porque a gente tem aqui uma obra que pode esclarecer essa questão eu toda. trouxe aqui uma amostrinha. Vamos ver se a câmera consegue. Eu te ajudo a aqui. A câmera consegue pegar. Vamos puxar para cá. Olha só. E tem um certo brilho, né? O resultado, porque o material, alguns materiais são foscos, outros não, né? Isso, olha só. A gente vai mexer assim, eu não sei se dá pra A ideia ver. é justamente mexer para ver que a luminosidade dele o vai, reflexo que vai se ocorre. modificando, né? Porque tem alguns lugares que muda a concentração, né? Sim. Então, se vocês olharem, a gente tem assim, ó, uma formação de retículas que acontece com esse trabalho, texturizados. Então, assim, no detalhe dá para ver que fica um, vamos dizer assim, fica um abstrato vivo, né? Porque dependendo do ângulo que você tiver ou da iluminação, conforme tudo o trabalho ele vai, que o arquiteto fizer, ele vai se incidindo modificando. luz mais ou menos. E é engraçado, ambiente. que às vezes eu levo o trabalho para um cliente, ele fala, mas não foi esse o trabalho que eu escolhi. Eu falei, foi sim. Foi. Mas é que na fotografia a gente consegue ver só uma parte, né, do que é o trabalho. Sim. A fotografia, ela ingessa o trabalho naquela iluminação. Sim, ela capta aquele momento. Aquele momento, né? mas o trabalho é vivo e ele é constante. Olha só, e a gente vê que o teu trabalho, o resultado obviamente é abstrato, né? Sim. E Posso fechar? pode, ficar à vontade. O trabalho é abstrato e tu vais, obviamente conforme o que tu queres de resultado, de cores, tu vai adicionando um material ou outro, seria mais ou menos assim. Qual é o nível de controle que tu tens? E a tua criação, como é que ela ocorre? Porque lá na Casa Cor era uma coisa muito específica, né? Mas no teu dia a dia, assim, quando tu vais fazer as tuas obras... O meu trabalho é um controle descontrolado, assim, ao mesmo tempo eu tento controlar líquidos. Então eu não trabalho em cavalete, eu trabalho acocorada. No chão. No chão, né? E eu dificilmente uso pincel, né? Porque eu vou derramando as tintas assim e deixando elas irem se misturando. Daí eu uso a própria gravidade, né? Para misturar, ou retirar alguma coisa. Então eu vou usando a gravidade. Então aqui vamos dizer que a gente está com um canvas, eu vou estar aqui acocorada no chão e vou estar trabalhando assim, mais para cá, para ela escorrendo para um lado ou para o outro. Certo. Para ir conseguindo essa alquimia que vai misturando tudo, só que isso assim, são 20, 30, 40 camadas diferentes até conseguir um resultado final. Pois é, e aí tecnicamente eu ia te perguntar, como tu mostraste essa obra que está aqui no estúdio, levou muito tempo para fazer uma obra como essa? Como é que foi? Quando é que tu sabe a hora de parar? Eu nunca sei. Pois é. Tem algumas que eu me arrependo. Chega. Tem algumas que eu passo do ponto, que eu acho que eu passo do ponto. Tem algumas que eu me arrependo, né, de ter ido muito. Tem outras que eu fico com, sei lá, com ela 5, 10 anos e como se fosse uma palavra cruzada, sem resposta, tentando fechar, e tem outras que fluem mais rapidamente. Certo. E tu assim. chegas, então, deixar a obra estar seca e aí tu mexe de novo. Traz ela de novo. Isso. Vamos lá conversar mais um pouco. Isso, exatamente. Nos casos da champanheria, por exemplo, né, que é o que a gente... Não sei, será que vai ter alguma Vamos coisa pra mostrar as fotos que a gente tem da Sila, que pode ser que a gente chegue nesse ambiente e a gente faz referência a vocês. No espaço da champanheria, por exemplo, eles queriam fazer um quadro, né? Na verdade, uma tela normal no espaço, só que era um espaço que, poxa, do patrocinador da Casa Cor, com muita... vamos dizer assim, falando de espumante mesmo, eu queria levar aquela questão orgânica do espumante, né? Falei para eles, por que então a gente não reveste todo o espaço, né? Toda a espumanteria. Foi bem ousado aquilo, né? Sim, porque daí a gente fez várias chapas e eu revesti essas chapas de MDF com o canvas, que seria assim uma área enorme, pintei junto, inclusive usando o próprio espumante nessa alquimia. Então eu trabalhei... foi uma coisa muito maluca. Isso que a gente está vendo agora é o quê? Isso aí é na High Design também. Tu estás com o Bruno Astuto ou eu tô vendo coisas?
Não. Eu não sei quem que é essa Não pessoa, lembro, na não verdade. sei. São as fotos que a assessoria passou, né? Eu não sei tá se certo. eles passaram da tem champanheria uma pra imagem você. tem uma imagem daquela anterior do teu trabalho lá na High Design. Aham. Mas voltando à história da champanheria, que eu acho super icônica aquela imagem, que me lembro quando eu vi, esse processo que tu estás fazendo aqui, tu fizeste lá com os teus materiais usuais e mais o champanhe, ou era preponderantemente Sim, não, champanhe? com os meus materiais, sim. Usei um pouco de champanhe, um pouco de vinho bem reduzido, né? Que eu fervi antes bastante, até ele ficar bem reduzido, para poder ter mais cor, mais pigmento e não ter Praticamente perigo. um quentão. É, bem mais do que um quentão. Até para não ter perigo de azedar ou de ficar, sei lá, né? Era toda uma experiência, eu tinha que fazer uma coisa. Então eu dei umas pinceladas para colocar no processo, mas não foi o elemento prioritário. Mas em termos de efeito foi maravilhoso. Ficou incrível. E os arquitetos foram muito bacanas, muito fantásticos. Eles foram estreantes na Casa Cor esse ano, né? E o projeto deles era Qual era o todo nome deles, que eu não lembro? Nelson Machado e Alexandre Weiss. Ai, Nelson e Alexandre, parabéns. Eles ganharam prêmio e tudo, foram premiados o espaço também. E o bacana, o que foi? Você tirar a tela do frame e eles tinham tudo assim, muito 3D e tudo muito cinza. Aí eu que não me aguento e dou os pitacos nos trabalhos ali. Eu falei, vamos pegar e vamos trazer isso para as paredes, para como se a pessoa entrasse no ambiente da espumanteria, já estivesse entrando naquela onda, como se você estivesse na terceira taça de champanhe, uma coisa mais orgânica, borbulhante. Sim, sabe o que me lembrou aquela imagem? O momento em que tu abre o champanhe, aquelas coisas de filme que o champanhe jorra. Isso! Aquela coisa maluca. Isso, e assim. eles super adoraram a ideia, né? Em vez da gente ir lá e colocar uma tela, porque daí as pessoas entravam, iam passando a mão na parede, então ficou um espaço extremamente sensorial, né? E que tem tudo a ver com o espumante rosé, né? Então eu achei que ficou muito bem resolvido. Fiquei muito feliz com o resultado. A gente viu uma série de imagens agora que passaram no vídeo da performance ao vivo, né? Da performance dela lá na High Design. E os quadros estão pendurados ali, né? Isso. As tuas obras estão penduradas ali. A gente pode chamar de técnica mista teu trabalho? Pode. É assim que tu te refere? Não. Não. Como é que tu te refere? Eu falo que eu trabalho com uma técnica baseada em incompatibilidade das tintas. Sim, Por mas mais que até, mas técnica mista na exposição, pode ser colagem. Aquela plaquinha que vai embaixo da obra. Plaquinha. Não coloca plaquinha, não. Não, eu mudo tudo. O meu calendário, por exemplo, que eu mando para os meus clientes, vai de março a março. A pessoa pergunta por quê? Eu falo, porque para mim é melhor de março a março. Muito bom. Né? Novembro e dezembro eu não consigo dar atenção, daí janeiro eu já estou super preocupada que o calendário está atrasado, agora eu faço de março a março. Então, eu acho que perde muito quando você coloca técnica mista, porque a técnica mista abrange muita coisa, né? Pode ser colagem, né? Pode ser grafite com giz de cera, é mista. Uma acrílica com qualquer outra coisa é mista. E tu tinha experimentado outras técnicas antes de fazer essa? Porque essa é super incomum, né? Mas para tu ter qual é a tua formação, para tu chegar nesse ponto, provavelmente tu passaste por algumas outras experiências. Sim, essa especificamente, o que eu faço hoje é o resultado de uma pesquisa de 17 anos. Mas eu comecei com 5 anos fazendo aquarela. E em São Paulo, com o professor Euclides Rios, que foi um grande ilustrador. E a minha mãe é artista plástica, mas do interior do Paraná, ela é baiana, mas hoje mora no interior do Paraná, em Cascavel. E naquela época, em Cascavel, você tinha que dar aula de artes porque a pessoa queria ir aprender. Então, quem queria porcelana, ela dava aula de porcelana. Cerâmica, aula de cerâmica. Surrealismo, pintura de surrealismo, era isso que ela oferecia. Então, eu acho que essa diversidade, né, foi criando a multiartista, né, que eu sou hoje. E tu ficavas por ali, olhando, participando. Exatamente. Tá explicado. Tu viste ela fazer tanta coisa. E ela viu porque o pai dela é do interior da Barra do Rio São Francisco. O pai dela era o artista da cidade. Então, minha mãe ficou quase 50 anos sem visitar a cidade dela. Quando ela voltou, tinha banda de música tocando para ela, que a filha do maestro chegou. Que amor. Então, meu avô era o maestro, era o que pintava. Como era o nome do pai dela? Deolindo Lima.
Ele era Seu Deolindo Lima. Seu Deolindo Lima, eu não conheci. Mas ele que pintava os tetos da igreja, se precisasse fazer carro alegórico, fazia, o hino da cidade. Então, antigamente, né, a gente tinha, quando você tinha nas cidades pequenas, o artista não era, às vezes, especializado em uma coisa só. Ele tinha que resolver a parte criativa do que tivesse que ser resolvido, né? Acho que todas as atividades, né, no passado e no interior, começaram super abertas. Esse foco mais restrito, especialistas, e surgiu muito depois. E, na verdade, quando tu escolhe um jeito de trabalhar, aquilo é mais um do que tu já tivesse experiência antes, né? Exatamente. Toda a tua bagagem está colocada ali, né? Sim. Tudo. Senão tu não chegaria a esse ponto, não teria essa... Não, e eu sou publicitária, né? Porque a minha mãe falou assim, faça qualquer coisa, minha filha, menos artes plásticas, porque ela achava aquilo, que no Brasil não é valorizado, que não vale a pena fazer artes e tal. E no meu teste vocacional, deu artes visuais, assim, lá em cima. Mas eu seguindo a família e tal, falei, não vou fazer artes então, e fui fazer publicidade. Nas idas e vindas da vida, né, eu perdi o meu emprego porque uma empresa que eu trabalhava faliu, não tinha o que fazer em casa, comecei a pintar um quadrinho ali assim para me distrair. Mostrei para alguém que já colocou numa mostra e nunca mais parei. Que maravilha. Daí acabei voltando naturalmente para essa área que eu acabei optando por não fazer. Você vê que interessante. Certo. E tu trabalhas com alguma galeria lá em Curitiba? Lá em Curitiba eu nunca trabalhei com galeria, porque não vale a pena nem para galeria e nem para mim, né? Porque desde que eu já comecei a conhecer todo mundo. Sim, tu já fizeste um atalho. Mas fora de Curitiba, sim, né? Daqui em Florianópolis, por exemplo, eu trabalho com a galeria ali na Freta, né? Já há vários anos, né? Que é uma galeria bem tradicional, que eu acho que representa muito bem diversos artistas de renome. Então, assim, em São Paulo eu estou trabalhando com a galeria da Vera Simões. Certo. Mas em Curitiba o pessoal me conhece já diretamente. Ai, desde que o início da minha carreira. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que tu queiras acrescentar? Não sei. Acho que é isso. É né? isso. Mostrar um pouco do E eu trabalho. queria só te perguntar mais uma coisa, então. A gente está vendo quadros, obras tuas de tamanho grande, né? Tu tem preferência por trabalhar em um tamanho específico que fique mais fácil de tu administrar os materiais? Ou se alguém te pedir, eu quero uma coisa, sei lá, mural, eu quero uma coisa pequena, tu aceita a encomenda de tamanho, pelo menos? Porque não tem como te dizer. Eu fazia, uma série. Antigamente eu fazia a partir de 40 por 40. Né? Mas me sentia limitada. É a coisa do gesto, né? Hoje eu faço a partir de 60 por 60, mas normalmente os meus trabalhos, eu acho um tamanho bom para trabalhar 1 por 1 para mais. Hoje eu tenho trabalhado 1,5 por 1,5, eu tenho trabalhado 1,5 por 2, mas depois de 1,5, quando você está trabalhando de cócoras, você não consegue alcançar o meio. Aí você precisa colocar um andaime em cima e vir deitada no andame para alcançar o meio da tela. Então, até 1,5 metro eu consigo uma perninha para cá, outra para lá e chegar para resolver, né? Tu tens um pequenos ateliê? Formatos eu não curto muito. Tô querendo voltar agora, mas assim, na aquarela, de um jeito diferente. Né? Bacana. Tem que experimentar outras coisas também, né? Sim, porque eu cresci, né? Querendo fazer peças maiores, agora eu vou tentar voltar para pequenos formatos. E com essa vivência toda, começar a fazer, vem, né? Sim, meio intuitivo, assim. Mas eu trabalho fotografia também, quase sempre abstrata, não trabalho só pintura, trabalho murais. Na Casa Cor 2015 eu fiz um mural de 45 metros quadrados, né? E aí eu tive que lidar com um problema, né? Se eu trabalho no solo, então eu tenho a gravidade ao meu favor e de repente você tem um mural de 45 metros quadrados onde você vai jogar tinta e ela vai... Aí eu falei, como é que eu vou fazer agora, né? Aí eu comprei uns 18 borrifadores de pressão daqueles enormes e teve patrocínio de tintas e tudo mais. Daí cada um eu enchi de tinta, subi nos andaimes e comecei a borrifar. Pô, já tô imaginando um vídeo disso, uma loucura. Sim, e daí mostrado junto com a obra. Mas também usando tintas incompatíveis.
Então, na frente desse mural, que foi a entrada da Casa Cor 2015, eles colocaram um iate. E eu chamei esse mural de Somos Luzes que Faíscam no Caos, porque conforme você ia caminhando com toda aquela iluminação de Casa Cor, o mural ia acendendo e apagando, acendendo e apagando. Foi ótimo. Então, o que precisa ser feito, a gente faz. Muito bem, muito obrigada pela tua vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pela gente ter falado sobre incompatibilidades incompatíveis, mas eu acho que são compatíveis, viu? Incompatibilidades compatíveis. É sobre uma não é? harmonia. Exato, e é justamente harmonia. Sobre a beleza de se misturar o que não se pode misturar e de fazer o diferente do que você aprende numa escola, né? Eu já dei muita, assim, palestra para o pessoal da aula de artes, de soltura. Eu sei como é porque que o pessoal fala, não, o professor ensina isso e a gente... pode, não pode, né? E talvez por eu não ter tido justamente a aula de artes e não ter tido essa limitação e ter aprendido muita coisa, tem essa coragem de misturar e seja o que Deus quiser. Só misturando para ver o que vai dar. Obrigada, muito tá? Obrigada. A gente vai ao intervalo, nós já voltamos para falar de rodapés no Decor. Rosaura Maiato, supervisora da Santa Luzia, no Rio Grande do Sul, e Elisa Martins, arquiteta. A gente vai ter um papo agora sobre rodapés criativos e alternativos de uso desses acessórios ou complementos, né, dos ambientes que antes eram tão sem graça e agora ficaram até extravagantes, se a pessoa quiser, né? Muito obrigada pela vinda de vocês aqui. A gente agradece. Obrigada pelo convite. Eu queria começar te perguntando quantas variedades de materiais existe, possibilidade de tamanhos, cores, até onde vai essa loucura toda? Então, eu sempre falo assim, o que um profissional, um arquiteto, decorador ou designer pode trabalhar com um perfil, uma barra que vai de 2,40, outras barras de 2,80, enfim, que reproduzem materiais como a pedra natural, o metal oxidado, madeira, que vai desde a lâmina da madeira até a madeira de demolição mesmo. Então, assim, hoje tem rodapés que estão reproduzindo diversos materiais, até para sair um pouquinho mais e ousar, porque geralmente o pessoal utiliza mesmo aqueles rodapés, o tradicional branquinho, né? Como eu falo. Sim. Ou quando muito o preto, né? Sim. Então, tem aí uma série de reproduções de materiais que eu digo assim, dá para pirar e criar. Elisa, me conta, os arquitetos mesmo gostam de usar o tradicional branquinho, pretinho, ou eles gostam de fazer umas loucuras também? Não, os arquitetos adoram as loucuras, né? Só que os clientes normalmente querem o mais tradicional. É difícil, assim, mudar aquilo que já é uma regra. Mas a gente tenta sempre utilizar os materiais diferenciados que vem no mercado. A Santa Luzia, por exemplo, está sempre inovando, né? E então a gente acaba fazendo várias opções de uso, né? Inclusive a gente usou na Casa Cor. A gente tem umas imagens aí. Isso. Vamos ver o ambiente que a gente vai saber entender melhor. Mas a gente conta para nós. Esse não é o espaço da Elisa Martins. Esse é um espaço de um lavabo que, tradicionalmente, as pessoas utilizam alguns tipos de revestimento, como o papel de parede, muitas vezes revestimento cerâmico. Esse foi da Ângela, né? Esse foi da Ângela Souza, a gente mostrou ele. Esse foi da Mostra Elite do ano passado. Sim. E foi muito bacana porque ela optou em revestir ali aquele L de parede com barras de rodapé. Uma loucura sobreposta isso, né? à outra, exatamente. São coisas totalmente incomum. De maneira horizontal. Sim. Né? Então, a gente pode mudar a imagem, desculpa te interromper, para a gente ter a melhor ideia dos usos. Esse é um projeto da arquiteta Ana Mahler. Da Mahler também. Seu apartamento dela, inclusive. Exatamente. Então, isso aí foi uma sacada sensacional, porque a Santa Luzia tem uma barra de roda meio de 3 centímetros na cor preta e lá no fundo mostram, ela revestiu as barras de maneira vertical, espaçada uma da outra, e o que eu achei mais sensacional foi que essas luminárias foram feitas de roda meio.
As luminárias. Vamos voltar um pouquinho para a imagem anterior, que eu queria entender melhor. A gente está falando do fundo. O fundo foi revestido com barras que é um painel, de roda-meio. que virou um painel ripado. Exatamente. Ela espaçou as barras de 3 em 3 centímetros, as barras colocadas de maneira vertical. E quando tu fala luminárias, são as do teto, lá em cima. Aquele desenho incrível. Esse desenho, porque o que acontece? Gente, a matéria-prima dos rodapés, rodameios e guarnições de porta é uma matéria-prima que é poliestireno, que é um material muito leve. Certo. Então, ela fez ali quadrados com o próprio rodameio e colocou por cima uma fita de LED, exatamente, e fez as luminárias com barras de rodameio. Vamos continuar o voo dos rodapés com outras imagens, porque é uma loucura isso, eu tô espantada. Então, esse espaço aí, os profissionais utilizaram a linha Colors, que existe uma linha de rodapés coloridos, verde, azul, rupestre, vermelho, laranja, eucalipto, enfim. E neste caso foi utilizado a cor Melodia do Mar, aonde os profissionais fizeram a divisória, no caso do espaço, com uma barra de rodapé duplada. Que loucura isso! O fabricante começa fabricando um rodapé e termina fabricando um painel, luminária, ou seja lá o que o arquiteto Muitas inventar. pessoas, eu faço muito bate-papo com os profissionais. Muito interessante. E muitas pessoas dizem que... A culpa deve ser tua, né? Mais ou menos, eu vou dizer pra você que eu sou arquiteta. Eu não exerço a profissão, eu sempre trabalhei em grandes empresas, mas a gente acaba estimulando. E induz os outros a fazerem essas loucuras. Entendi. Somos colegas, olha, né? Maravilha. E esse rodapé, apesar de ser usado, né, no ponto do rodapé, ele tá quase uma meia parede. Exatamente, assim, num local meia que escada. Então o pessoal não iria utilizar, né? Sim. Esse foi um projeto diferenciado também, onde as barras do rodapé, aí foi utilizado realmente como rodapé, eles estão acompanhando os degraus, né, da escada. E formam um desenho na parede. Exatamente. Já. Vamos mudar a imagem, porque acho que a gente tem bastante imagem e a gente quer mostrar tudo. Esse espaço é muito bacana, porque se vocês forem ver no canto direito, aquilo ali são guarnições de porta, né? Onde as arquitetas utilizaram, fazendo um painel aí com quadrados de 50 por 50, enfim. Então, como eu digo, é uma ousadia que com certeza dá para ser feito aí com barras de rodapé, guarnições. Tu lembra de quem é esse projeto? É da Ana Paula Fontoura e da Grace Felipe. Certo. Podemos mudar agora para o próximo, para a gente ver o que mais que vocês andaram inventando aí. Podemos mudar a imagem, Chiclé, por favor? Isso, obrigada. Esse mais ao fundo mostram, a Santa Luzia tem uma linha de rodapés e guarnições douradas da linha alumínio, onde o profissional optou em revestir a parede ao fundo, inclusive ao teto, né? Com barras de guarnição. Que interessante. Aquele pórtico lá. Exatamente. Interessante. Com barras de... Mas que interessante, né, Elisa? Muito parecido com... Muito interessante. É o mesmo material gold que a gente usou na Casa Cor agora este ano. Exatamente. Vai aparecer as imagens O ambiente mais. É teu e da... Fernanda Paim. Elisa né? Martins e Fernanda Paim. Certo, vamos mudar a imagem chegar porque nele. a gente chega nele. Isso. Eu tô angustiada aqui. Esse é o famoso Boserri, né? O Boserri, ele é um efeito mais clássico, só que este é uma pegada bem moderna, porque foram feitos com linhas retas. É uma releitura do... Exatamente. Uma releitura do Boserri, né? Muitas pessoas perguntam o que é utilizado no fundo. Nada mais é do que a própria parede com a pintura da mesma cor do rodapé. Exatamente. As pessoas às vezes acham que é alguma chapa de madeira, alguma coisa do tipo. Tá, vamos então explicar para quem está vendo que o rodapé é a parte de baixo e a parte de cima. Os que estão na vertical são... as, digamos, divisórias verticais ali. Exatamente. E o fundo é a pintura da mesma cor, tudo pintado da mesma cor. Isso aí. Prático, econômico, provavelmente, né? Super Porque fácil. fazer uma meia parede de madeira, enfim, de material contínuo seria talvez mais caro, né? Com certeza.
certeza, botar um revestimento. E tem No muitos profissionais que às vezes optam em utilizar a madeira, né? Eu digo sempre para os famosos lambris de quarto de bebê, porque exato. aí vem a madeira, tem que lixar, tem que pintar, e aí muitas vezes você pode utilizar uma barra de rodapé ou guarnição que está pronta. E às vezes aqui no sul a gente tem problema com umidade também, não toda a madeira. Essa imagem, eu digo que o rodapé foi utilizado exatamente na sua função, né? Como rodapé. Nossa, até me surpreendi agora. Exatamente. Que linda essa cor, né? Incrível essa cor, né? Incrível, um E rodapé vamos falar de novo qual é o material desses rodapés. É poliestireno, que é o traduzindo chamado seria... isopor. É que, na verdade, todo mundo conhece aquele material que é um plástico expandido, onde 90% é ar, como isopor. E isopor é uma marca registrada. O nome daquele material é poliestireno. Olha só, poliestireno, gente, não fale mais. Isopor. E é um material todo reciclado. Esse é o Boserri, né? Esse sim tem uma pegada mais clássica, que são feitos com os rodameios. Que é mais bolhado, mais bolhadinho. Exatamente. Então, É como se fossem molduras aplicadas sobre uma base, E né? o bacana é que... Mas só um pouquinho, essas moldurinhas finíssimas aí. Sim, 3 centímetros elas possuem algumas e ali molduras. Então na faz parede? parte da linha, além dos rodapés, acessórios, complementos, rodameios. Sim, rodapé, guarnições, Roda-forro, rodameios, roda-tecos. roda o que quiser, né? Exatamente. Tá ótimo. Isso aí é. Certo. Isso aí é. Ficou lindo aqui. As cores são incríveis, Esse os também tons, foi né, Elisa? pintado. Esse Muito também foi linda essa pintado. cor. Tanto a barra do Cor meio rodameio aqua, quanto a assim. parede. Aí sim, né, uma imagem onde mostra o Boserri mais clássico mesmo, porque o Boserri era muito utilizado nos palácios. grandes palácios franceses, né, há muito tempo atrás, enfim. Depois teve uma pegada muito forte nas casas norte-americanas. E já faz aí cerca de 2 anos fortemente no Brasil. Que tá em muitos alta. profissionais utilizando. E é interessante, né, Elisa, quando ele é usado como contraponto, assim. Com certeza. Até num ambiente bem industrial. Exatamente, Faz uma moderno. coisa meio Boserri, assim, meio... Essa mistura é que fica interessante. Claro os está ambientes, que né? esse tipo de mistura muito radical tem que saber fazer, né? Tem que ser um saber profissional. fazer, com certeza. Senão o Misturar resultado os- pode ser meio trágico. É verdade. Vamos mudar a imagem para a gente ver o próximo projeto. Este no caso, exatamente. Olhem para o tanto teto deste no projeto, por teto, favor. quanto a própria parede ali, o revestimento em cima da bancada da pia, é um revestimento de poliuretano, porque a Santa Luzia agora, ela tá, além dos rodapés, rodameios e guarnições, como a gente falou, a gente está desenvolvendo aí, que vai surpreender muita gente, revestimentos de poliuretano que você aplica somente com uma bisnaga de silicone, qualquer um aplica, sem a necessidade de argamassa, rejunte para acabamento. No lugar dos revestimentos cerâmicos, essa é a ideia, né? Que loucura. Esse é um E pode losango, né? pregar É um alguma... hexagonal, ele Hexagonal. é a da linha Six, que é um hexagonal. Sim, se a pessoa quiser pregar alguma coisa, não danifica o material. Ele fica só o furinho onde foi feito, Isso, não estraga o sim, resto. pode colocar por cima, sem Certo. problema. Vamos mudar a imagem de novo. Eu tô assim super ansiosa. Ai, que cor linda. Rodapés e guarnições, Isso, que cor linda mesmo. A cor tijolo, que neste linda. caso, mais uma vez, neste caso, sim, o rodapé é como utilizado. rodapé. Eu digo para usar, Tem quantos centímetros esse? né? 20 não, O rodapé tem 15 centímetros menor, né? e a guarnição 10 centímetros. Que na verdade são barras que vão desde 3 centímetros até o máximo de 25 centímetros, que você pode aí estar trabalhando de diversas maneiras. E né? hoje em dia o cliente quer um rodapé de 25, de 20. Pois é. Mais alto, porque ele veste o ambiente. Aí a pessoa né? estava assim lá, pensando, a gente acabaram as imagens, eu acho. Se tiver mais, a gente mostra, porque a gente não conseguiu mostrar o ambiente da Elisa. Faltou as imagens Ela vai da ter que Casa voltar Cor. aqui, pronto. Ai, que né? pena. Vai ter que voltar. Mas, gente, a respeito de uso do rodapé, Elisa, quanto especifica esse acessório, esse complemento, enfim, nos teus projetos, eles... tu pensa como é que vai ser a porta, se tu vai mexer, se vai manter a existente quando é uma reforma. O mesmo apartamento novo, os apartamentos sem as portas, óbvio, né? Sim, Aberturas, tudo. com certeza. Como é que tu faz a relação entre o rodapé e a porta? Uma porta convencional pode estar ao lado de um rodapé alto ou ela precisa ser um pouco maior para
para a escala ficar mais harmônica? Não, eu acho que o tamanho da porta não influencia na altura do rodapé. Não. Porque eu acho que o rodapé alto, ele veste Independente. qualquer ambiente. Mesmo ambiente pequeno, ambiente grande. E qual é o tamanho que Eu- tu acha ideal, assim, para usar? Eu gosto muito de usar 20, 25 centímetros. No mínimo 15, eu acho. Sim, que, e tu sabe, vais veste. até os E grandões? às vezes até maior, né? Mas os da Santa Luzia, que eu uso muito, a gente tem até 25, eu acho que os clientes ficam bem satisfeitos e tem vários acabamentos e cores, como a gente viu Sim, ali. E o interessante também é essa mistura de maneiras de usar, né, os rodapés. Com certeza. E tu prefere usar numa cor diferente da parede ou igual? Depende do piso. Eu penso o piso, o rodapé né, e as portas. Aí, se o piso é madeira, aí normalmente e as portas brancas, geralmente eu uso o rodapé branco. Mas não existe uma regra para Entendi. isso, né? Aquilo que tu disse antes, a mistura dos elementos, o conjunto, o contexto do projeto, a identidade do projeto. Que vai definir. Isso é que vai definir Tá certo. o que tu vais usar. Porque hoje em dia a gente tem muito material Muita no mercado, possibilidade, muita né? possibilidade. E eu acho que o conjunto é que vai te dizer. Tá Regra ótimo. em si não existe. Tu já estás convidada para voltar, para mostrar vários vou adorar. projetos, a Vou gente comentar adorar. teus rodapés e tuas escolhas Com todas, certeza. tá bom? Só me chamar que eu Vamos volto. chamar já está chamada. Gente, muito obrigada pela companhia. A gente vai se despedir por hoje. Amanhã tem mais. Arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Fique agora com o Le Folk TV. Beijo, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.